Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Bem-vindos e bem-vindas à Casa na Arte. Eu sou Vanina Sigrist, para quem ainda não me conhece, e este é um espaço para que a gente converse sobre arte e cultura. Nós fazemos aqui indicações de leituras, fotografias, filmes, documentários, enfim, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse universo. E hoje eu estou muito feliz por inaugurar uma nova playlist aqui no canal. Para quem já me acompanha sabe que promessa é dívida, eu já havia prometido receber aqui amigos que conversem comigo sobre arte, que estejam aqui dentro da nossa casa para poder enriquecer ainda mais esse espaço e esse debate. E hoje eu inauguro essa playlist com um ex-colega da Unicamp que eu conheci quando estava no mestrado e no doutorado. Ele já estava se formando, lecionando, enfim, nós nos encontramos. Eu tenho a honra de receber hoje aqui na nossa Casa na Arte o professor Emerson Tim. Ele é doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp, assim como eu, mas ele obteve aí a sua titulação alguns anos antes. Emerson é professor da Facamp em Campinas. Ele tem já uma boa experiência tanto na área acadêmica quanto na área literária, como organizador de livros, ensaísta, principalmente na área de epistolografia. O Emerson estuda cartas e correspondências já há um tempo. Ele publicou A Arte de Escrever Cartas em 2005, Quando o Carteiro Chegou, Cartões Postais à Purezinha, em 2006, no ano seguinte, e Para Sempre, 50 Cartas de Amor de Todos os Tempos, em 2009, dentre outras obras, mas eu destaco essas três porque hoje o tema da nossa conversa é uma coletânea de cartas. Falaremos sobre o livro de literatura adulta de Monteiro Lobato, A Barca de Gleire. Eu prometo que não vou falar muito a respeito do livro, não, porque eu vou deixar a cargo aí do Emerson essa apresentação, essa análise que ele faz tão bem por ser especialista, dentre outros assuntos, claro, da obra do Lobato. Então nós vamos hoje conversar sobre essa obra. E eu acho que a fala do Emerson nos ajuda muito a entender o Lobato como uma figura de intelectual interessado por artes plásticas, interessado por outras artes que não apenas a literatura, por outros saberes, em constante diálogo com outros escritores, jornalistas, intelectuais da sua época com quem ele conviveu, e também nos ajuda a entender o porquê do título do livro A Barca de Gleire. E assim como eu sempre faço aqui no nosso canal, eu pedi que o Emerson gravasse essa participação, porque infelizmente a gente não pôde se encontrar pessoalmente, e que fizesse a leitura de algum trecho do livro, nesse caso de uma carta em especial, que ele julgasse mais relevante para este nosso bate-papo. E foi assim que ele fez. Então, Emerson, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Você se mostrou super disposto a participar, gravou o vídeo aí em tempo recorde, em meio a tantos compromissos, a uma rotina super atribulada, eu sei. Então, agradeço muito pela sua disposição, fico eternamente grata por essa participação. Sinta-se à vontade para começar a sua apresentação e sempre convidado a voltar aqui à nossa casa quando você quiser. Muito obrigada e agora passo a bola para você. Oi, pessoal. Oi, Vanina. Agradeço o convite para falar um pouco sobre essa obra que tem um título enigmático. Vou falar um pouco com vocês, explicar como ela surgiu, né, como ela surge, o porquê desse título, né, A Barca de Gleire, e depois eu vou ler um trechinho, né, dentro desse mesmo espírito aí, explicando o título e fazendo um convite a vocês para que leiam
livro, porque eu acho que vale muito a pena, inclusive para a gente desmistificar algumas ideias que a gente tem em relação ao Monteiro Lobato em especial e ao trabalho do escritor em geral. Tá bom? Bom, a primeira ideia, né, lembrar que A Barca de Gleire é um livro de cartas, é um livro que reúne, né, cartas que o Monteiro Lobato escreveu ao seu amigo Godofredo Rangel, um amigo de vida toda, mas um amigo que a gente poderia dizer assim, praticamente epistolar, né, platônico, distante. Por quê? Eles tiveram um convívio muito próximo na faculdade, né? E depois o Godofredo Rangel, que era de Minas, volta para o seu estado natal, se torna juiz lá e fica por lá, né? E o Lobato continua em São Paulo, que era o estado dele. Então eles tiveram muito pouco contato pessoal, presencial, ao longo da vida. Né, acho que 2 ou 3 vezes eles se reviram depois desse período da faculdade. Mas eles mantiveram uma correspondência muito assídua ao longo desse tempo, né, desde a formatura deles lá em 1904, 1905, por aí, né, 1904, salvo engano, e depois eles, né, até a morte do Lobato, em 1948, né, o Rangel morre um pouquinho depois, em 1951. Então eles mantiveram essa correspondência muito assídua. Claro que A Barca de Gleire, ela não reúne todas as cartas. Primeiro que ela já não reúne todas as cartas, porque uma correspondência pressupõe uma via de mão dupla, né? O remetente e o destinatário. E a gente só tem aqui as cartas do Lobato. A gente não tem as cartas do Rangel. Né? Primeira questão, porque a gente não tem aí nessa, não é uma correspondência completa. Segundo, porque também não reúne todas as cartas que o Lobato escreveu para o Rangel. Né? E isso é muito curioso de a gente perceber que o próprio livro, a partir de 1943, quando o Lobato está organizando A Barca de Gleire, que sai em 1944, né, na sua primeira edição, o próprio livro registra a sua composição, ou seja, o próprio Lobato vai registrando ali, né, o processo de construção desse livro. Então a gente, né, tende a pensar, é um livro de cartas do Monteiro Lobato para Godofredo Rangel, mas a gente também não pode descartar a ideia de que algumas dessas cartas sofreram algum tipo de alteração, né, nesse processo de passagem da correspondência original, das cartas originais, para o livro. Tá? A gente não tem como avaliar isso, a não ser por uma ou outra carta que tenha sobrevivido, né, sobretudo daquelas cartas posteriores à edição de 44, a gente não tem como avaliar qual foi a dimensão da alteração, porque os originais, até segunda ordem, né, os originais desse livro estão desaparecidos, né? As cartas originais, elas não, até onde se sabe, não existem mais, né? Muito provavelmente devem ter sido destruídas, descartadas, a partir do momento em que o livro foi composto. Tá? A primeira edição é essa daqui, de 1944, tá? Num volume só, tá? Então, isso é bastante importante frisar, que é um volume só, porque muita gente faz a referência errada, né? Diz assim, A Barca de Gleire, 1944, 2 volumes, né? Na verdade, 1944 é um volume só, tá? Por que se confunde e se fala em 2 volumes? Porque a partir da edição das obras completas de Monteiro Lobato, né, organizadas por ele mesmo, que saíram pela editora Brasiliense a partir de 1946, A Barca de Gleire passa a ter 2 volumes, até para seguir o padrão da coleção. Essa é uma coleção que acho que muita gente conhece, né? Ou de ter em casa, ou de ter em escola, ou de ter visto em alguma biblioteca pública, né? A edição passou a ter 2 volumes, né? Então aí muita gente se refere sempre à Barca de Gleire, 1944, 2 volumes. É um equívoco, na verdade, né? Porque a edição de 1944, como eu disse, é um volume só. Mas isso são detalhes de pesquisa, né? Na edição mais recente, que é a edição que saiu pela editora Globo,
tá? Essa edição mais recente pela Editora Globo retoma, né, o formato inicial de um volume só. Então a gente tem a Barca de Gleire reunida novamente em um volume só, tá? Aí, né, talvez a pergunta que não quer calar, né? Por que a Barca de Gleire? Né? Isso se Gleire, né? Quem é Gleire ou o que é Gleire, né? E que barca é essa? Né? Bom, tudo diz respeito ao seguinte, né? Numa carta né, que eu vou ler logo em seguida para vocês aqui, nessa carta o Lobato faz referência a um quadro, há uma pintura, parênteses, né, talvez muita gente não saiba, né, mas Monteiro Lobato também era um artista plástico, né, ele pintava, né, pintou durante a vida inteira, ele era amador, claro, né, fez várias pinturas, aquarelas, né, ao longo da vida toda, gostava muito de artes plásticas, pretendia seguir essa carreira, né? Mas ele foi impedido, vamos dizer assim, pelo seu avô, o Visconde de Tremembé, né? Porque tradicionalmente, né, na época em que o Lobato era jovem, né, os filhos de famílias tradicionais tinham de fazer, né, seguir carreiras tradicionais, e no caso Monteiro Lobato foi fazer direito, né, que acabava sendo o caminho natural dos filhos dessas famílias tradicionais. Então, Lobato acabou não fugindo a essa regra, né? Na época em que ele se torna um aluno de faculdade, ele já não tinha os pais, né? Seus pais já tinham falecido, né? O pai falece primeiro, a mãe falece logo depois, um ano depois, e aí ele tinha ficado sob os cuidados do avô, o Visconde de Tremembé, e por imposição do avô ele acaba fazendo a faculdade de Direito, tá? Então ele deixou de lado essa carreira como artista plástico que ele pretendia seguir, o que leva também a alguns equívocos, né, do ponto de vista biográfico, de considerarem que ele era um artista plástico frustrado, e daí as críticas que ele fez a Anita Malfatti em 1917, né? Eu não vou entrar por esse caminho, né, porque outras pessoas, né, já se debruçaram sobre o assunto, né, mas para mostrar que ele não era um amador nesse sentido aí da crítica de arte, né, existe um livro, né, que eu indico para quem tiver interesse nessa questão, um livro excelente sobre o assunto que se chama Um Jeca nos Vernissagens, do Tadeu Chiarelli, tá? Então, não vou entrar nessa discussão, porque justamente não é o assunto, o foco, mas só para a gente lembrar, né, o porquê, né, de um livro de cartas do Monteiro Lobato receber como título uma alusão a uma pintura, né, porque o interesse do Lobato pelas artes plásticas vinha desde cedo, né, era um interesse genuíno e precoce, né. E aí, o que é então essa tal Barca de Gleire, fechados os parênteses aí, né? Quem é esse Gleire, ou o que é esse Gleire? Bom, na verdade a pergunta correta é quem é Gleire. Charles Gleyre era um pintor suíço, radicado na França, né, e que, né, teve bastante repercussão, cuja produção teve bastante repercussão ao longo do século XIX, né, e ele pintou um quadro muito famoso, né, chamado A Noite ou As Ilusões Perdidas, né? E é a esse quadro que Lobato se refere numa carta, né? E é a partir dessa referência a esse quadro que ele tira o título para o livro que reúne as suas cartas ao Godofredo Rangel, né? Cartas que, né, como vocês podem ver pelo próprio subtítulo do livro, né, são cartas que reuniriam 40 anos de correspondência literária,
né? Então vejam que esse título, inclusive 40 anos de correspondência literária, esse subtítulo, ele pretende dar uma unidade ao livro, né? É claro que as cartas não tratam apenas de literatura, né? Mas fundamentalmente esse é o mote, né? É o fio condutor das cartas que foram enviadas ao Rangel. Bom, sem mais, né, me alongar nisso, né, eu vou ler, então, essa carta, que é uma carta dirigida ao Rangel, então, a partir da cidade de São Paulo, no dia 15 de novembro de 1904, né, portanto, bem no início da correspondência, né, é bastante importante frisar, né, a correspondência começa em 1903, tá? Essa troca de cartas, a primeira carta, inclusive, datada de 9 de dezembro de 1903, né? Ela vem depois de 2 pequenos bilhetes, e essa primeira carta vem em 9 de dezembro de 1903, e aí é justamente nessa primeira carta, né, em que o Lobato está dizendo que, né, eles estão terminando o curso, que ele vai seguir para a fazenda, e aí ele firma um contrato, um pacto epistolar com o Rangel, dizendo que se o Rangel gostaria de receber, né, as correspondências, receber a correspondência, receber as cartas a partir desse momento. E aí firma-se esse pacto epistolar a partir de 1903. Então essa carta de 15 de novembro de 1904, é uma das primeiras do livro, ela diz o seguinte: Rangel, é cheio do passado que te escrevo. Imagina que fui ao rink, coisa que não conheces, patinação. E lá encontrei numa roda de 4 a moça mais bela que a natureza ainda produziu. Bela, fina, elegante. Estes adjetivos já não dizem nada por causa dos abusos do macuco. Sabe o que é o belo, Rangel? É o que alcança uma harmonia de formas absolutamente de acordo com o nosso desejo. Se um mínimo senão na asa de um nariz rompe de leve essa harmonia, a criatura pode ser linda, bonita, encantadora, mas bela não é. Pois aquela moça era bela, Rangel. Chamava-se, nos seus 14 anos, Belita, Isabelita, Isabel. Foi o meu primeiro amor em Taubaté. Mas falemos em coisas profanas. Li o teu último artigo. Nunca viste reprodução de um quadro de Gleyre, Ilusões Perdidas? Pois o teu artigo me deu a impressão do quadro de Gleyre posto em palavras. Num cais melancólico, barcos saem e um barco chega, trazendo à proa um velho com o braço pendido largadamente sobre uma lira. Uma figura que a gente vê e nunca mais esquece. Se há por aí os ensaios de crítica e história do Taine, lê o capítulo sobre Gleyre. O teu artigo me evocou a barca do velho. Em que estado voltaremos, Rangel, desta nossa aventura de arte pelos mares da vida em fora? Como o velho de Gleyre, cansados, rotos? As ilusões daquele homem eram as velas da barca, e não ficou nenhuma. Nossos 2 barquinhos estão hoje cheios de velas novas e arrogantes, atadas ao mastro da nossa petulância. São as nossas ilusões. Que lhes acontecerá? Somos vítimas de um destino, Rangel. Nascemos para perseguir a borboleta de asas de fogo. Se a não pegarmos, seremos infelizes. E se a pegarmos, lá se nos queimam as mãos. Nós 3, eu, você e o Edgar, sofremos da mesma doença e, pois, trilharemos as mesmas sendas e voltaremos ao cais na barca de Gleyre. Com aquele mastro caído, a lira largada, a bússola sem agulha. E por que isso, Rangel? Porque em nós 3 há uma coisa que nos obriga a partir, a caçar a borboleta, embora certo de que o retorno será na barca de Gleyre. Essa coisa dentro de nós é o que explica a imensa disparidade entre você e o Breves, entre o Edgar e o Goulart, entre eu e o Macuco. O que não impede que Breves, Goulart e Macuco nos olhem com profundo desprezo. Devemos ser para eles o que eles são para nós. Estamos moços e dentro da barca. Vamos partir. Que é a nossa lira? Um instrumento que temos de apurar,
de modo que fique mais sensível que o galvanômetro, mais penetrante que o microscópio. A lira é óleo do nosso senso estético. Saber sentir, saber ver, saber dizer. E tem você de rangelizar a tua lira. E o Edgar tem que edgardizar a dele. E eu de lobatizar a minha. Inconfundibilizá-las. Nada de imitar seja lá quem for, essa ou Ésquilo. Ser um essa segundo, ou um Ésquilo terceiro, ou um subessa, um subésquilo, sujeiras. Temos de ser nós mesmos, apurar os nossos eus, formar o Rangel, o Edgar, o Lobato. Ser núcleo de cometa, não cauda. Puxar fila, não seguir. O trabalho é todo subterrâneo, inconsciente, mas a vontade há que marcar sempre um norte como a agulha imantada. Esses nossos desalentos, esses nossos tédios iterativos, esses nossos desesperos, provam a favor, Rangel, não provam contra. São reflexos da misteriosa gestação subterrânea. Como vem isso? Sempre como eco do constante processo analítico inerente à gestação. Você lê uma página genial de Hugo e a comparação inconsciente que fazes entre ele e você desnuda-te uma aparente inferioridade. Eu vejo uma cena, procuro o meio de transmiti-la por meio de palavras, não consigo e perco a confiança em mim. O Edgar sente uma sensação nova, estranha, jamais sentida por ninguém no mundo. Analisa-a, não a apreende, e ei-lo de dia estragado, azedo, sem saber porquê. Mas esse eterno procurar, Rangel, é que é a grande coisa que há dentro de nós e não há no macuco. O macuco não procura coisa nenhuma, porque está certo de que é um gênio e não precisa de coisa nenhuma. Cansado de desanimar, eu não desanimo mais, depois que apanhei a causa dos meus desânimos. Trabalho às ocultas, lá no subconsciente. Em quê? Na afinação da lira e na fixação com palavras do que ela apanha. O sonho, sabes qual é? O sonho supremo de todos os artistas. Reduzir o senso estético a um sexto sentido. E então pegar a borboleta. Você me pede um conselho e atrevidamente eu dou o grande conselho. Seja você mesmo, porque ou somos nós mesmos ou não somos coisa nenhuma. E para ser si mesmo, é preciso um trabalho de mouro e uma vigilância incessante na defesa, porque tudo conspira para que sejamos meros números, carneiros dos vários rebanhos, os rebanhos políticos, religiosos ou estéticos. Há no mundo o ódio à exceção, e ser si mesmo é ser exceção. Ser exceção e defendê-la contra todos os assaltos da uniformização. Isto me parece a grande coisa. Se a tomarmos como programa, é possível que um dia apanhemos a borboleta de asas de fogo. E não tem a mínima importância que nos queime as mãos, e a nossa volta seja como a do velho de Gler. E aí o próprio Lobato, né, a carta termina aqui, né, o próprio Lobato colocou uma nota explicando que houve um erro na leitura que ele fez do quadro, né, e aí ele diz o seguinte, há um erro aqui, esse quadro de Charles Gler, que entrou para o Museu Luxemburgo e de lá se passou para o Louvre, sempre foi vítima de traições. Gler denominou-o Soir, noite, mas o público foi mudando esse nome para Illusion perdue, Ilusões Perdidas, e assim ficou. Eu também mexi no quadro, pus o velho dentro da barca e fiz a barca vir entrando no porto toda surrada. Traí o pobre Gler. Sua barca não vai entrando, vai saindo como se deduz da direção do enfunamento das velas. Mas de qualquer modo, né, o que a gente tem aqui nessa carta? Tá? Primeiro, a justificativa do próprio título, né? A barca de Gler é justamente, né, essa barca que vem, que está ali naquele quadro do Charles Gler, As Ilusões Perdidas. Né? Então, essa imagem, por mais que, né, ela decorra de um erro de leitura do quadro feito pelo Lobato, né, aqui, porque muito provavelmente ele estava escrevendo essa carta de memória, né, então ele tinha de memória o quadro e aí, por um equívoco, né, ele coloca o velho que estava ali sentado no porto, ele coloca dentro da barca, mas é justamente um equívoco de memória. Mas a gente tem aqui justamente uma metáfora
do que é essa correspondência que estava se iniciando entre eles, né? E aqui o Lobato faz uma projeção do que seria isso, né? E o que seria essa busca deles, né? Que é justamente uma busca por um fazer estético, por um fazer artístico, né? E como o Lobato pauta isso, né, justamente nesse conselho que ele dá ao Rangel, né, justamente ele coloca da seguinte maneira, né, procure ser você mesmo, né? Então, o que não significa não conhecer os outros, né? Veja que ele menciona vários exemplos aqui, ele menciona essa de Queiroz, ele menciona Ésquilo, ele menciona Vitor Hugo, né? Ou seja, ele mostra que o caminho é sim, né, conhecer, né, a literatura, conhecer os escritores, conhecer as obras, inclusive para quem lê A Barca de Gleire, né, encontra, né, justamente um percurso imenso de leituras que Lobato faz ao longo do tempo, tá? Então, não é que o que ele diz. O caminho não é para ser você mesmo, simplesmente ignorar tudo, deixar tudo de lado, não conhecer nada e partir para escrever, né? Justamente porque ele aponta que esse é o erro dos outros, que já se julgam gênios, né? Na verdade, o que ele diz é, a gente precisa sim ter uma postura, né, de humildade, né, não petulante, justamente a de reconhecer que o trabalho do escritor, né, do esteta, de modo mais genérico, a gente poderia dizer, é justamente aquele de conhecer muita coisa, mas ao mesmo tempo o de conhecer a si mesmo e de construir a sua forma de expressão, né? Não imitando os outros, por isso que ele diz, né, eu não quero ser um Essa segundo, um Ésquilo terceiro, né? Mas sim, né, procurando nesse caminho de construção o seu próprio caminho, a sua própria forma de expressão, né? Com essa carta eu espero, né, ter convencido vocês a lerem A Barca de Gleire, que é um percurso delicioso, né, ao longo aí dos mais de 40 anos, como ele próprio aponta no subtítulo, e eu aproveito para me despedir de todos, né, e da Vanina, agradecendo novamente o convite para falar um pouquinho para vocês sobre esse livro que é A Barca de Gleire. Obrigado, pessoal. Claro que serviu como um convite essa sua análise para que os nossos frequentadores aqui da Casa na Arte pudessem se sentir com o interesse aguçado por essa obra, por estas cartas, por essa correspondência. É sempre um material literário, historiográfico muito rico, o estudo da correspondência de muitos escritores, artistas e intelectuais, e Emerson, mais do que ninguém, conhece bem dessa área, se debruçou sobre esta obra e tantas outras, e eu acho só veio a contribuir. Agradeço muitíssimo ao Emerson por essa análise, meu convidado mais que especial hoje. Eu prometo que trarei muitos outros convidados e convidadas aqui para conversar conosco, então continuem seguindo este nosso canal. Até o próximo vídeo, um grande beijo.